Há cerca de 2.500 anos, um homem que estivera procurando a verdade por muitas e muitas vidas, chegou a um lugar tranquilo, na Índia setentrional, e se sentou sob uma árvore. Continuou sentado ali com imensa determinação e jurou não se levantar até que tivesse encontrado a verdade. Ao anoitecer, conta-se, ele havia dominado todas as forças escuras da ilusão. E cedo, na manhã seguinte, quando a estrela Vênus brilhou no céu do alvorecer, o homem foi recompensado por sua infinita paciência, disciplina e perfeita concentração, atingindo a meta final da existência humana, a iluminação. Nesse momento sagrado, a própria terra estremeceu, como que embriagada de felicidade. E segundo dizem as escrituras, ninguém mais em parte alguma estava irado, doente ou triste. Ninguém mais fazia o mal, ninguém mais era orgulhoso. O mundo ficou muito quieto, como se tivesse atingido a plena perfeição. Esse homem ficou conhecido como Buda. Aqui, o mestre vietnamita Thi Nhan dá uma bela descrição da iluminação do Buda. Gautama sentiu como se uma prisão que o confinava a milhares de vidas tivesse se rompido. A ignorância fora seu carcereiro. Devido à ignorância, sua mente estivera obscurecida. Como a lua e as estrelas ficam escondidas atrás de nuvens de tempestade. Enevoada por infinitas ondas de pensamento ilusórios, a mente tinha dividido, de maneira falsa, a realidade em sujeito e objeto, eu e os demais, existência, não existência, nascimento e morte. E dessas discriminações surgiram concepções erradas, as prisões dos sentimentos, do desejo, do apego, do vir a ser. O sofrimento do nascimento, da velhice, da doença e da morte apenas engrossou as paredes da prisão. A única coisa a fazer era pegar o carcereiro e olhar seu verdadeiro rosto. O carcereiro era a ignorância. Quando ele se foi, o cárcere desapareceu e nunca mais se reconstruiu. O que o Buda viu foi que a ignorância sobre a nossa verdadeira natureza é a raiz de todos os tormentos do samsara. E a raiz da ignorância em si é a tendência habitual de nossa mente para a distração. Para terminar com a distração da mente, era preciso acabar com o próprio samsara. A chave para isso, ele percebeu, era trazer a mente volta à sua natureza verdadeira, pela prática da meditação. O Buda se sentou no chão, em serena e humilde dignidade, com o céu sobre ele e à sua volta, como para mostrar-nos que na meditação você se senta com uma atitude mental aberta como o céu, embora permaneça presente na terra e com os pés no chão. O céu é a nossa natureza absoluta, sem barreiras e infinita, e o chão é a nossa realidade, nossa condição relativa e ordinária. A postura que assumimos quando meditamos significa que estamos ligando o absoluto e relativo, o céu e a terra, o espaço e o chão, como duas asas de um pássaro, integrando a imortal natureza da mente, semelhante ao céu, e o solo da nossa natureza mortal e transitória. A dádiva de aprender a meditar é o maior presente que você pode se dar nesta vida, porque é apenas através da meditação que você pode compreender a jornada para descobrir sua verdadeira natureza e assim encontrar a estabilidade e a confiança de que necessitará para viver e morrer bem. A meditação é o caminho para a iluminação. Treinando a mente. Há tantas formas de apresentar a meditação e devo ter ensinado isso milhares de vezes, mas a cada vez é diferente, de um modo direto e sempre novo. Felizmente, vivemos numa época em que pelo mundo todo muita gente se familiariza com a meditação. Tem sido cada vez mais aceita como uma prática que atravessa as barreiras culturais e religiosas e se eleva acima delas, permitindo àquele que a busca estabelecer um contato direto com a verdade do seu ser. É uma prática que há um tempo transcende o dogma e é a essência das religiões. Via de regra, desperdiçamos nossas vidas distraídos do nosso verdadeiro eu, numa atividade sem fim,
A meditação é o caminho para trazer-nos de volta a nós mesmos, onde podemos realmente experimentar e provar nosso ser completo, além de todos os padrões habituais. Nossas vidas são vividas em intensa e ansiosa luta, num turbilhão de velocidade e agressão, competindo, apegando-nos, possuindo e conquistando, sobrecarregando-nos sempre das atividades irrelevantes e de preocupações. A meditação é o exato oposto disso. Meditar é interromper, por completo, o modo como normalmente operamos, em benefício de um estado isento de cuidados e tensões, que inexiste competição, desejo de posse ou apego a qualquer coisa, sem a luta intensa e ansiosa, sem fome de adquirir, um estado desprovido de ambição, onde não cabe nem o aceitar, nem o rejeitar, nem a esperança, nem o medo. Um estado em que lentamente começamos a libertar-nos das emoções e dos conceitos que nos aprisionaram, até chegarmos a um espaço de simplicidade natural. Os mestres da meditação budista sabem o quão flexível e maleável é a mente. Se a treinarmos, tudo é possível. Na verdade, já somos perfeitamente treinados pelo Sansara e para ele, treinados para ficar ciumentos, treinados para o apego, treinados para ser ansiosos e tristes, e desesperados e ávidos, treinados para reagir com raiva ao que quer que nos provoque. Somos treinados, de fato, até o ponto dessas emoções negativas surgirem de modo espontâneo, sem que tentemos produzi-los. Assim, tudo é uma questão de treino e do poder do hábito. Dedique a mente à confusão e logo veremos, se formos honestos, que ela se tornará uma mestra sinistra na confusão, competente no seu vício, sutil e perversamente dócil em sua escravidão. Dedique a mente na meditação à tarefa de liberá-la da ilusão e veremos que com o tempo, paciência, disciplina e o treinamento adequado, ela começará a desembaraçar-se e a conhecer sua bem-aventurança e claridade essenciais. Treinar a mente não significa de modo algum subjugá-la pela força ou submeter-se a uma lavagem cerebral. Treinar a mente é, antes de tudo, ver de maneira direta e concreta como ela funciona, um conhecimento que você tira dos ensinamentos espirituais e da experiência pessoal na prática da meditação. Aí você pode usar a compreensão para domar a mente e trabalhar habilmente com ela, fazendo-a mais e mais dócil, de modo a poder tornar-se mestre de sua própria mente, empregando-a em seu potencial mais amplo e benéfico. O mestre budista do século VIII, Shantideva, dizia: se este elefante da mente é atado por todos os lados pelo cordão da presença mental, todo medo desaparece e a felicidade completa emerge. Todos os inimigos, tigres, leões, elefantes, ursos, serpentes das nossas emoções, e todos os guardiões do inferno, os demônios e os horrores, todos se submetem à maestria da mente. E pelo domar dessa mente, todos são subjugados, porque é da mente que procedem os temores e penas infinitas. Como o escritor que só domina a espontânea liberdade de expressão, depois de anos de estudo, muitas vezes estafante, e tal como a simples graça de uma bailarina, só é conquistada com enorme e paciente esforço. Quando começamos a entender onde a meditação nos levará, saberemos, aproximamo-nos dela, como sendo o grande empenho de nossa vida, aquele que demanda de nós a mais profunda da perseverança, entusiasmo, inteligência e disciplina. O coração da meditação. O propósito da meditação é despertar em nós aquela natureza da mente que nos lembra o céu e leva-nos àquilo que realmente somos, nossa consciência pura e imutável, que subjaz ao todo da vida e da morte. Na imobilidade e no silêncio da meditação, retornamos no lampejo àquela profunda natureza interior que há tanto perdemos de vista para o mundo dos negócios e das distrações da mente. Não é extraordinário que ela só possa se acalmar por uns poucos instantes sem aferrar-se a uma distração? Nossa mente é de tal forma inquieta e preocupada que às vezes penso que viver numa cidade em nosso mundo de hoje é já viver como os seres atormentados do estágio intermediário que se segue à morte, quando se diz que a consciência
é angustiosamente inquieta. De acordo com algumas autoridades, mais de 13% das pessoas nos Estados Unidos sofrem de algum tipo de desordem mental. O que isso diz sobre o modo como vivemos? Somos fragmentados em tantos aspectos diferentes. Não sabemos quem de fato somos, com que aspectos de nós mesmos devemos nos identificar ou em quais devemos crer. Tantas vozes, comandos e sentimentos diferentes lutam pelo controle da nossa vida interior, que vemos-nos dispersos por toda parte, em todas as direções, deixando a casa sem ninguém. A meditação, então, é trazer a mente para casa. No ensinamento do Buda, dizemos que há 3 fatores que fazem toda a diferença entre a nossa meditação ser um modo de propiciar relaxamento, paz e felicidade temporários ou tornar-se um fator poderoso para nossa iluminação e a de outro. Nós a chamamos de bom no começo, bom no fim e bom no começo, bom no meio e bom no fim. Bom no começo nasce da consciência de que nós e todos os seres sencientes temos como nossa essência mais profunda a natureza búdica e do entendimento de que realizá-la é ficar livre da ignorância e acabar com o sofrimento. Toda vez que iniciamos nossa meditação, assim, é essa consciência que nos move e nos inspira com a motivação de dedicar essa prática e a nossa vida à iluminação de todos os seres, no espírito desta oração que todos os Budas do passado fizeram. Pelo poder e pela verdade desta prática, possam todos os seres ter a felicidade e as causas da felicidade. Possam todos os seres ser livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Possam todos jamais se separar da sagrada felicidade que é isenta de sofrimento. E possam todos viver na equanimidade, sem muito apego nem aversão, e viver acreditando na igualdade de que tudo que é vivo. Bom no meio é a atitude da mente, com que entramos no coração da prática, inspirada na realização da natureza da mente, de onde surge uma disposição para o desapego livre de toda e qualquer referência conceitual, e surge também a consciência de que todas as coisas são inerentemente vazias, ilusórias e semelhantes ao sonho. Bom no fim é o modo com que trazemos nossa meditação até o final, dedicando todo o mérito dela obtido e orando com real fervor. Possa qualquer mérito vindo desta prática conduzir à iluminação de todos os seres, possa tornar-se uma gota no oceano da atividade de todos os Budas em seu incansável trabalho pela liberação de todos os seres. Mérito é o poder positivo e benéfico, a paz e a felicidade que irradiam de sua prática. Você dedica esse mérito ao benefício supremo e ao longo prazo de todos os seres e à iluminação. No nível mais imediato, você o dedica a que haja paz no mundo, a que todos possam ser inteiramente livres do desejo e da doença e possam experimentar total bem-estar e felicidade duradoura. Então, compreendendo a natureza do sonho e ilusão da realidade, você reflete sobre o fato de que, no sentido mais profundo, você que está dedicando a prática àqueles a quem você dedica, e mesmo o próprio ato de dedicação, são todos inerentemente vazios e ilusórios. Disse nos ensinamentos que isso fecha a meditação e assegura que nenhum dos seus poderes puros perca-se ou escape e que nenhum dos méritos da prática jamais se desperdice. Esses 3 princípios sagrados, a motivação hábil, a atitude de desprendimento que protege a prática e a dedicação que fecha, são o que torna sua meditação verdadeiramente iluminadora e poderosa. Eles foram descritos com beleza pelo grande mestre tibetano, Longchenpa, como o coração, o olho e a força vital da verdadeira prática. Ou, como Nyoshu Khenpo diz, para obter a completa iluminação, mais do que isso não é necessário, porém menos que isso é insuficiente.